Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Esse é um daqueles vídeos raiz, família, que a gente vai voltar realmente às raízes do canal. Porém, sempre você vai ver que todos os temas, por mais distintos que sejam e pareçam não ter ligação nenhuma, eles sempre têm, família. Eu digo aqui a vocês sempre que existe algo bem maior e coisas que a mídia não quer que você perceba, coisas que a mídia não quer que apareça, principalmente quando se trata do lado espiritual. E quando eu falar aqui pra vocês Rio de Janeiro, Niterói, poucas pessoas se lembram o que aconteceu nesse lugar. Mas quando a gente dá mais detalhes, como Morro do Vintém, aí já começa a acender a luz na cabeça de muitas pessoas. E quando a gente fala máscaras de chumbo, aí sim acende-se aquela luz e as pessoas dizem sim, esse é um dos casos mais intrigantes da nossa ufologia nacional. E não, irmão, não é apenas da ufologia nacional, e sim da mundial. Esse é um dos casos mais intrigantes que já aconteceu no mundo com provas. Então, eu quero dar alguns detalhes desse caso aqui. Vou mostrar a matéria exibida pelo programa da Rede Podre, né? Naquele tempo que ela ainda fazia um ou outro programa bom, que valia a pena você assistir, mas sempre manipulou e é o que você vai ver aqui. A gente vai ver as matérias para relembrar, mas claro, mostrando a nossa visão e explicando o que de fato é. De antemão, eu respeito a sua opinião, seja ela qual for, e seja a sua religião, qual seja ela, tá certo? E a visão também que você tenha para seres de outro planeta, seres espaciais, você vai ver que a mídia sempre guiou as pessoas para acreditar nisso, exatamente nisso. Seres mais evoluídos vindo de outro planeta para o nosso, nos visitando. Em setembro de 1966, um repórter foi à oficina de Miguel e encontrou o livro A Vida no Planeta Marte, com várias anotações. A partir daí, e do depoimento dado pela família de Gracinda à polícia, que teria visto um OVNI sobrevoando o Morro do Vintém, a versão sobre discos voadores ganhou destaque na imprensa. Era muito mais interessante naquela ocasião para os jornais, no modo geral, e era muito mais factual o aparecimento de objetos voadores não identificados. Mas quando você começa a analisar cada caso real, constatado, que realmente tem comprovações, não é? Tanto nas autoridades científicas e tudo mais, quando você parte para esse lado, você vê que não tem nada de tecnológico nessas coisas. São realmente fenômenos muito estranhos e intrigantes. As descrições, por exemplo, que você tem de alienígena atravessando paredes, possuindo pessoas, saindo às vezes de dentro do próprio chão, ou saindo de coisas luminosas que não são de fato naves como as nossas, que você tem ali aqueles objetos, né, com um monte de peça. Não é assim. Esses discos voadores, na verdade, é para tirar de fato a nossa atenção. Essas imagens que você vê de discos voadores, 99,9% a gente já pode dizer que são fakes. A maioria dos objetos voadores não identificados, eles na verdade são luminosos e mudam de forma e aceleram e desaceleram, desafiando as leis da física. E nesse caso das máscaras de chumbo, você vai ver muita coisa que a mídia até falou, mas falou daquela maneira para que você não associasse e não percebesse a verdade. Então, meus irmãos, como não há tempo a perder, vamos aqui reviver o nosso antigo quadro A Hora da Meia-Noite. Então pega agora mesmo macarrão com sardinha e ketchup e vamos iniciar o nosso quadro. Final da tarde. A dona de casa, Gracinda, volta para casa quando a filha percebe algo estranho. Mãe, olha, lá no alto do morro. Que é aquilo, mãe? Não sei, um balão? Balão? Balão não é mesmo. Aquele vídeo todo. No mesmo morro e no mesmo dia da visão, duas mortes e um grande mistério. What I'm very intrigued with is the series of reports by people who were independently saw some lights over the hill at the time of the approximate time when the two men died. Um jovem chega ao alto do Morro do Vintém e encontra dois corpos. Ele vai até a casa de um policial. Inexplicavelmente, o policial não dá ouvidos à denúncia. Eu acho que eles estão mortos. Ah, não me enche o saco, moleque. Esse primeiro policial, ele foi inclusive na época questionado se ele teria ido
do local, passou a mão no dinheiro que eles tinham e ficou em silêncio. 3 meninos sobem o Morro do Vintém. Que é isso, bicho? Eles foram correr atrás de pipa, justamente no local onde a pipa caiu, era o local que os corpos estavam. A comunicação é feita no final da tarde. Comissário Scarnoni, 2º distrito. É da delegacia. Qual o problema, meu amigo? É que tem 2 homens mortos lá no outro do Morro do Vintém. Tem a milhar de pressa que estão dizendo que é um jogador de futebol. O repórter Mário Dias está de plantão no jornal. Até amanhã. Redação. Ô, comissário Nunes, o que manda? Era uma semana de muita chuva, a gente tentou chegar ao local e foi impossível, porque o local era de difícil acesso. Combinamos então para o outro dia de manhã cedo subirmos o morro. Policiais, bombeiros e o repórter Mário Dias levam mais de 2 horas para chegar ao topo do Morro do Vintém. E a gente chegou até aqui. Onde está esse marco de ferro hoje? Era um marco de cimento para uma demarcação de lotes, se eu não me engano. E eles foram encontrados por aqui. O mau cheiro atrapalha o trabalho. E alguém aconselhou, me parece que um dos bombeiros, disse, olha, o jeito é nós colocarmos formol sobre os corpos. Pra mim, isso é parte do futebol, isso é coisa de viado. Imaginando que seriam, no caso de pessoas homossexuais, e isso ficou ainda por 2 dias na imprensa. É estranho. Além da necrose, eles não têm nenhum ferimento. Nenhum tipo de ferimento, de arma de fogo ou de arma branca. Não havia ferimento. Nunes, Ferreira, o que é isso? O que servem essas máscaras? Isso é ferro, é chumbo? I don't know of any other case where victims were found with lead masks. Bom, família, aqui a gente tem que dar uma pausazinha para explicar que esses camaradas que fizeram essa operação, né, que acabaram sendo encontrados sem vidas, com essas máscaras de chumbo, e máscara de chumbo você sabe que ela é usada até na hora de tirar radiografias e esse tipo de coisa para proteger de radiação. E esses dois não eram pessoas ignorantes, não eram pessoas analfabetas. Um era inclusive técnico de eletrônica, era uma pessoa muito inteligente que mexia com circuitos e tudo mais. E principalmente naquela época, né, não era uma profissão tão simples que você encontrava tão fácil. Já era, de fato, uma pessoa inteligente. E outro detalhe que passa muito despercebido pela mídia é que eles eram espíritas. Elcio Gomes era espírita e amigo de Miguel há muito tempo. A amizade ganhou mais força quando Miguel e Manuel aderiram ao espiritismo. Então não eram pessoas sem religião, que era só técnico, que era só físico, que era só matemática. Não. Você vê que tem essa ligação entre tecnologia e tem a ligação com a espiritualidade. E eles passaram, inclusive, né, segundo as testemunhas, os relatos, que eles passaram sim em uma casa espírita e pediram talvez alguma orientação a espírito ou coisas do tipo. Bom, segundo o detetive Saulo Soares, Miguel e Manuel devem ter parado num centro espírita em Niterói, que ficava exatamente no caminho do Morro do Vintém. Era uma sociedade de estudos e pesquisas espíritas. É o único lugar que eles podiam ter parado. Saulo desconfia que os dois teriam sido levados ao alto do Morro do Vintém para participar de uma experiência espírita, encomendada por alguém importante. Seria presidida ou comandada por alguém cujo prestígio, quase condição social e cuja profissão possivelmente desse a eles agora a certeza de que não estavam mais participando de uma brincadeira, que o negócio era para valer. Segundo Saulo, quando as investigações se aprofundaram, ele começou a ser pressionado por superiores, que ele prefere não revelar os nomes. E acabei, sinceramente, ficando sozinho na investigação. Eu vi que todo mundo
ia saindo de um lado e do outro, eu senti que havia pressão. Então, para mim, família, isso deixa muito claro que as coisas estão interligadas. Esse caso, família, ele é muito especial e intrigante porque até as próprias autoridades, eu vou mostrar um trecho aqui para vocês, eles foram encontrados com pelo menos 3 dias, né, já falecidos. E mesmo assim, nenhum animal, urubu, raposa, nenhum tipo desses predadores, né, desses carnívoros, atacaram os corpos, o que é muito difícil de acontecer. Você sabe que serra, você que tem alguma experiência, você sabe que serras, principalmente, quando morre algum bicho ou alguma coisa, por mais menor que seja, esses bichos, como o urubu, por exemplo, eles sentem de longe o mau cheiro e vêm para cima. Mas esses animais pareciam saber que tinha alguma coisa muito perigosa nesses corpos e nem chegaram perto. Então isso é realmente uma coisa que chocou as pessoas daquela região, inclusive até as autoridades. Veja aí na simulação feita pela Rede Podre. One of the most puzzling cases in the archives of UFO investigation. Os policiais buscam as pistas no local onde os corpos foram encontrados. Pelo menos o nome desse aqui a gente já sabe, ó. Miguel José Viana, 34 anos, nascido em Campos, estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Isso aqui tá estranho, né? Um sujeito chamado Miguel José Viana estaria fazendo com um lenço com as iniciais AMS. Vai ver alguém da família. Não, isso aqui tá estranho. Eu conversei com a minha cunhada e conversei com a esposa do Mandoni e não existia esse lenço. Até porque não existia ninguém na família com essas iniciais. Os dois vieram de Campos na quarta-feira, dia 17. Tudo bem, mas os dois vieram fazer aqui em cima. Não faz sentido. Será que esses bilhetes aí não ajudam? Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Tá na cara que eles pretendiam voltar. Senão não teriam pego o Vale do Casco de Água Mineral. Agora a gente tem que saber o que eles queriam fazer com essas toalhas, né? Nunes, descobriu o nome do outro, ó. Manuel Pereira da Cruz, 32 anos. Nascido em Campos, estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Sabe o que eu acho intrigante? Esses sujeitos estão mortos aqui há pelo menos uns 3 dias. Esse lugar é cheio de urubu, de ratos. Como é que não foram atacados? Vai ver, não aprovaram o cardápio. Pois é. O bicho tem instinto. Vai ver farejar alguma coisa estranha. Você tá querendo dizer veneno? Pode ser. Isso aqui é folha de pindoba. Já tentaram cortar isso aqui alguma vez? Tudo pra chuchu. Duríssimo. Alguém encontrou um facão por aí? Não, nem canivete. Como você vê, família, não são invenções, são fatos. Outra coisa muito intrigante, família, é que naquela região onde eles foram encontrados, também não se nasceu mais vegetação. É como se uma radiação muito forte tivesse acontecido ali. And I had the opportunity to go to Rio in 1980, and by then the case was already, fairly old. But the Rio police was already reopening the investigation, and I had a chance to go up that hill. Vous êtes sûr que les corps ont été trouvés à cet endroit-là? Certeza absoluta. Intéressant. Comment se fait-il que la végétation n'est plus poussée? What we saw was, of course, the vegetation had changed somewhat, but the spot where the bodies had been found was still bare. I mean, there was no grass there. It was, very clear that something very, very unusual had happened there. Lamentavelmente, ninguém tirou nenhum tipo de amostras do solo para levar para o laboratório e constatar
o que estava a mais no solo que permitiu a vegetação não crescer mais durante tantos anos. Então, família, uma coisa intrigante que a gente deve se perguntar aqui é que se esses caras eram tão inteligentes, se eles sabiam de alguma coisa, se eles inventaram um método de contatar talvez seres que vivam em outra dimensão, por que eles não protegeram o corpo todo? Por que apenas os olhos? Né? Eles fizeram uma máscara de chumbo que você vê que só protege os olhos mesmo, como você está vendo aí na imagem. Então, por que não fazer uma coisa que pudesse proteger mais eles? Eu vejo aí também o lado espiritual. Para muitas culturas, os olhos são a janela da alma, não são apenas um órgão que serve para enxergar, mas sim, de fato, uma janela que pode se entrar na alma. Então, o que quer que seja que eles estivessem contatando, eles sabiam que podia ser perigoso e, por isso, realmente protegeram os olhos. É uma coisa que também a mídia não faz questão de explicar para vocês, mas que está aí. Ingerir cápsulas e colocar máscaras. A recomendação dava a ideia de alguém com mais capacidade intelectual do que ele. Ingerir cápsula é termo de médico. Eu não descarto totalmente que existe seres vivendo em outros planetas, eu realmente não descarto, eu acho que tudo é possível. E quando Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, eu acredito que ele pode ter sim construído outras civilizações, outros povos, mas não tenho prova nenhuma e não acredito firmemente nisso. Eu digo que é uma hipótese que pode sim ser verdade e eu não posso dizer que quem acredita está errado. Mas nesse caso, pelo menos, eu vejo mais para um lado sobrenatural, para um lado paranormal. As descrições, inclusive, no começo da própria matéria, mostram que não eram naves que estavam ali, mas parecia mais um portal tridimensional se abrindo no próprio céu. E de tão forte as pessoas puderam sentir isso de longe, e de tão intenso causou esse problema na plantação, na vegetação ali, fazendo que inclusive até os animais não se aproximassem. Pouca coisa se sabe sobre experiências espirituais com explosivos. Minha família tinha muito conhecimento sobre isso. Será que o envolvimento dos dois com o espiritismo poderia explicar a presença das toalhas, dos bilhetes e das máscaras de chumbo no Morro do Vintém? O que será que aconteceu naquele morro? O fato por si só, ele já se alimenta. Ele não é um fato comum. Ninguém é morto, é encontrado morto, duas pessoas encontradas mortas com máscara de chumbo. Veja, irmão, veja que não tem lógica essa teoria da mídia de nave, voadoras e etc, seres de outro planeta. O cara faz um contato com esses caras, vem lá de outro planeta viajando a milhares de anos-luz. Quando chega perto dos caras, ceifa a vida deles. É totalmente sem lógica, totalmente... Agora, se esses camaradas, através da espiritualidade, através da tecnologia, conseguiram desenvolver algum tipo de remédio, veja que as instruções são muito claras. Ingerir cápsulas. E tudo na hora marcada, tudo nas coordenadas certinhas. Inclusive até a própria proteção, eles pensaram nisso. E você vê também que eles não pensavam que iam morrer. Miguel e Manuel estão próximos à subida do Morro do Vintém. Água mineral, por favor. Magnesiano. Vão querer o vaso do casco? Sim, senhora, mais rápido, por favor. Compraram a água mineral aqui na Rua Marquês de Paraná. Tá na cara que eles pretendiam voltar. Senão não teriam pego o Vale do Casco de Água Mineral. Então realmente eles não esperavam que acontecesse o que aconteceu. Então, família, não dá para descartar a hipótese de que esses caras conseguiram, através da tecnologia e da espiritualidade, conseguir de alguma maneira abrir um portal entre o nosso mundo e esse outro mundo. Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Como também posso te afirmar que as duas máscaras de chumbo foram confeccionadas na casa do Manuel. Em uma declaração polêmica que eu faço aqui na minha análise, família, e sem acusar ninguém, mas eu vejo que existe um interesse em esconder alguma coisa que esses caras podem ter descobrido. Isso aqui está muito movimentado, eu estou segurando tudo sozinho. Inclusive, já fiz o trabalho. O senhor é um médico legista? Não exatamente. Mas é que os corpos estavam muito prejudicados. E como tinha um papel com eles que falava em ingerir cápsulas, eu pensei que eles pudessem ter sido envenenados. A gente tinha que trabalhar rápido. E como o médico legista não estava, eu mesmo fiz o serviço. Mas como? E eu trouxe os corpos para campo, só com um detalhe.
Eu não consegui o atestado de óbito. 2 dias depois, o repórter Mário Dias vai ao IML e fica perplexo. Então os corpos foram liberados no mesmo dia sem atestado de óbito? É isso mesmo. E as vísceras foram para exame? Jogaram no lixo. Como é que é? Foi o que você ouviu, jogaram no lixo. Por que o Dr. Sebastião Falas se recusou a assinar? Porque ele não admitia causa-morte indeterminada para 2 corpos. Entende? Como a gente não admite até hoje. Tá na cara. Só pode ser isso. O legista não ia assinar o laudo porque, na verdade, ele foi forjado. O exame das vísceras nunca foi feito. Eu não sei se eles conseguiram algum tipo de maneira, fórmula secreta, através até de medicina, através de tecnologia e através até da espiritualidade, de entrar em contato com esses seres. Seres que podem estar em outra dimensão ou em outro mundo, se você quer acreditar nisso. Forças poderosas e antigas. Dá pra ver isso claramente. E existir alguém interessado que essas coisas não venham ao público, não sejam de fato esclarecidas. E você vê isso agora no trabalho porco que as autoridades fizeram na época. Veja e pense se você concorda comigo. As vísceras colocadas numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres, mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com das vísceras? Jogar das coisas podres, jogado fora. Pois é, família, porque alguém iria jogar as vísceras fora? As vísceras você sabe que era onde poderia ser feita a análise e descobrir qual foi a substância que esses caras ingeriram. Então se o cara pega, libera o corpo em apenas um dia, você sabe como é aqui no Brasil, tudo é burocrático, tudo é demoroso, e neste caso não, tiveram muita pressa em liberar os corpos para serem enterrados, e ainda por cima, para que não houvesse condições de outras pessoas analisarem e descobrirem o que causou o falecimento deles, eles ainda jogaram as vísceras no lixo. Então a quem interessava esconder o que esses homens ingeriram? Mário, assim não dá. Vou desistir da matéria. Vou mandar rodar. Calma, chefe, eu tô fechando. Isso dá a primeira página. Vai mexer morto. Vou fechar. No dia 12 de maio de 1969, pouco depois do procurador Edmo Lutherbach ter sido deslocado para outra jurisdição, Saulo foi surpreendido com o arquivamento do inquérito. O outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito. Eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial. Você vê que a fé cristã, muitos acreditam que Lúcifer, após a derrota no céu, caiu na terra, mas você não vê o diabo andando por aí. Então poderia ser isso apenas outra dimensão, família. E se isso for de fato, e esses caras conseguiram abrir, eles mexeram com coisa realmente muito perigosa e que não deveriam ter feito. Então fica aí um belo exemplo desse intrigante fato e que mostra que mexer com essas coisas sem a experiência, por mais que a pessoa seja inteligente, por mais que a pessoa seja corajosa e até tenha uma fé, como eles tinham também, não se deve mexer com essas coisas assim, não se deve ser tão afoito, não se deve ir tão longe, porque aí tá as consequências disso. Um caso intrigante, 2 cidadãos que perderam a vida há muito tempo e que até hoje serve para que todos nós pensamos que nesse nosso mundo existe muito mais coisas do que nos é apresentado. Esse mundinho que a gente vive, essa Matrix que mostra que não, aqui é só pagar meus impostos, é só conseguir de sobreviver, dormir e esse tipo de coisa. E quando a gente vê esses casos reais acontecidos no mundo, a gente vê que esse mundo é bem mais do que parece. Existe muito mais coisas desconhecidas aí e que a gente nem para pensar, mas que nem por isso elas deixam de existir ou deixam de acontecer. Para tentar responder algumas dessas questões, o Linha Direta Justiça pede o desarquivamento do inquérito ao Tribunal de Justiça do Rio. Mas no lugar do documento, um espaço vazio. Então fica o alerta, família, eu espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo adiante. Se esse vídeo tiver um bom número de likes, a gente vai continuar com essa série, mostrando que de fato todos esses acontecimentos, pelo menos esses casos oficiais, não tem nada de tecnológico, não tem nada de discos voadores metálicos voando por aí, mas sim de estranhos fenômenos paranormais acontecendo o tempo todo. Então essa é a nossa ideia aqui, de mostrar isso para vocês. Espero que vocês gostem, passe adiante e fiquem todos com Deus. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural. Ah, família, não deixe de falar sua opinião aí. O que é que você acha? Foram seres espaciais vindo em naves voadoras invisíveis que fizeram isso com os caras? Ou você acha que de fato eles abriram um portal para algum tipo de dimensão que não deveriam ter feito e por isso aconteceu o que aconteceu? Ou você acha que simplesmente foi um assalto e os caras foram vítimas mesmo sem ter nenhum ferimento, foram envenenados de alguma maneira e isso aconteceu? Deixa aí o seu pensamento, aqui você será sempre respeitado. Então agora sim, fui!